eu queria que a gente falasse de um tema polêmico, quente, que inclusive recentemente teve polêmicas a respeito disso, né, que é como o pastor lida com a psicologia, tá? Existe muita gente aí, e isso tá vindo de muitos reformados, infelizmente, isso, né? Infelizmente. Que estão vindo com discursos bem anti-psicologia, né? Já deixo claro que a nossa comunidade não é contra a psicologia, tem várias psicólogas. A nossa pastora anterior era psicóloga. Inclusive, minha esposa é psicóloga, que é filha do meu sogro e nora do meu pai, né? E minha amiga, tá? Então, então a gente não fale mal dos psicólogos. Não é contra a psicologia, mas assim, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque eu acho que tem coisas que a gente poderia falar a respeito da nossa cultura excessivamente terapêutica, né? Que eu acho que vale a pena comentar e que o pastor acho que enfrenta desafios. Isso aí. Até porque, rapidão, a gente muitas vezes acaba confundindo, até mesmo ensinando, por exemplo, aconselhamento bíblico como terapia, sabe? Então as pessoas querem procurar o pastor quando deveriam procurar o psicólogo e também vice-versa. Procurar o psicólogo para resolver problemas espirituais ao invés de ir no pastor. Até mesmo, por exemplo, a questão de discipulado. A igreja que tem uma cultura do discipulado, muitas vezes acaba confundindo, tipo, com uma cultura de que, tipo, duas pessoas vão se reunir e vão fazer como se fosse uma terapia lá pra resolver os problemas de uma das outras. Então, a gente pode acabar confundindo nessa seara, né? Teve uma pregação recente aí que eu tava falando sobre essa questão do pecado, né? E essa é uma questão que é interessante. Por quê? Porque a gente não é contra a psicologia, mas a gente tem que ter o cuidado de não psicologizar tudo, senão a gente transforma o pecado num problema. Então, chega alguém no meu gabinete, abre o coração e apresenta para mim um vício. E aí, diante desse vício, o que eu vou fazer? Encaminhar essa pessoa para um profissional para ajudar. A primeira coisa que eu vou fazer é levá-lo ao arrependimento, chamá-lo, né, ao arrependimento, porque a resposta para o pecado é o arrependimento. Há situações em que você talvez perceba a necessidade dessa pessoa ser acompanhada por um profissional, de ser atendida. São casos e casos, entendeu? Mas eu acho que as coisas podem andar juntas, né? Por exemplo, eu comprei recentemente não, comprei já tem um tempo, mas tá na fila das leituras, né? Alguns mergulhos que eu quero fazer. Eu comprei vários livros sobre aconselhamento bíblico, porque essa é uma coisa importante. Aconselhamento bíblico, não aconselhamento que se baseia num monte de exatamente, e em questões psicológicas e tal, entendeu? Ter uma resposta bíblica para as crises, para as questões que as pessoas estão vivendo. Sem aquele logo ali eu não consigo falar, cara. Mas esse logo aqui. Mas pode falar. Eu concordo com o que o pastor Alexandre falou e agregar mais um entendimento que eu tenho. Não vou entrar nesse métier, mas é aquele entendimento de só escritura e tota escritura. Entendeu? Ponto, não vou avançar nisso daí porque não seria muita nacionalidade. Mas, por exemplo, você se formou em matemática na faculdade. Por que você não se formou na Bíblia? Entendeu? A Bíblia ensina cálculo integral, cálculo diferencial. Por que a gente vai estudar medicina? Se na Bíblia ensina a orar pelos enfermos, tinha algumas medidas medicinais que se tomava naquela época, entendeu? Tá com problema de estômago, vou fazer endoscopia, por quê? Se Paulo já disse para Timóteo tomar um pouco de vinho misturado com água, tá ali, né? As coisas não são assim. Eu entendo a ciência como algo que Deus dá acesso ao homem conhecer dentro daquele aspecto da graça comum. Isso. Para que as pessoas tenham acesso. O aconselho, quando você encaminha uma pessoa para o psicólogo,
você está encaminhando no sentido de pedir um apoio técnico, Exato. conhecimento científico. Você não vai abandonar aquela pessoa de mão, você vai continuar acompanhando. Eu já peguei situações de fazer acompanhamento, aconselhamento pastoral, e chegou num determinado ponto que precisava de um suporte científico, entendeu? Eu encaminhei, orientei, procurasse um psicólogo, indiquei um bom psicólogo que eu conhecia, nesse caso era cristão, pastor. Mas o senhor vai me abandonar? Eu falei, não, eu vou continuar caminhando com você. A gente vai sentar, a gente vai conversar. Então foi um caminhar com duas mãos, eu e o psicólogo. Porque a psique humana, ela é complexa. Então, preciso tratar. Se fosse simples, a pessoa não passava 5 anos numa faculdade tentando entender. Exato. Entendeu? A psique humana. Então, a gente tem que ter muita sabedoria nessa área, porque senão a gente pode levar as pessoas a um sofrimento por questões de vaidade pessoal. Não, eu sou um pastor, tem que ser tudo comigo. E a pessoa podia ter um problema, alcançar a solução de um problema, se tratar, sair de um sofrimento, se você tivesse a compreensão de caminhar com os 2 pés, psicólogo, e você junto acompanhando aquela irmã, como uma pessoa que é viciada em droga, vai para o centro de recuperação. Vai caminhando, vai pastor da igreja e ela lá, junto, até aquela pessoa ficar tratada e curada. Eu entendo como uma situação muito desumana, entendeu? Por compreensões pessoais, ficar naquela situação dos amigos de Jó, ficar fazendo teologia em cima do sofrimento dos outros. Exato. A pessoa está precisando de um apoio, socorro naquela hora, e as coisas não funcionam assim. Eu sei que eu posso ser apedrejado lá de fora pelo que eu estou falando, não sei até onde vai essa gravação, mas é a minha maneira de entender. Sim. Nós temos que ter um olhar de misericórdia para as pessoas. Quando uma pessoa está sofrendo, ela está sofrendo. Vamos dar um socorro para ela, vamos ver o que se pode fazer, mas nunca abandonar o acompanhamento pastoral. O resultado final, com apoio científico, apoio técnico e o aconselhamento pastoral, vai ser muito mais produtivo no final. É como eu penso. Perfeito. Até porque muitas vezes a gente pode acabar confundindo essa seara. Vou tomar uma água aqui, porque eu sei que tem gente que não gosta de sair. A gente acaba confundindo essa seara do aconselhamento bíblico com a terapia, e acaba que muitas vezes as pessoas elas vão pro pastor e acabam abrindo a sua vida e tal, e colocando demandas sobre o pastor, e o pastor, por não saber muito como lidar com aquilo, pode acabar assumindo um papel que não é até às vezes muito dele. Não é? Tipo, no sentido de que ele pode acabar entrando em aspectos da vida, ele pode acabar lidando com a pessoa, eu tô falando tipo de forma que ele pode acabar não sabendo muito bem como lidar com as coisas que ele recebe, de fato, sabe? E pode acabar se tornando até mesmo um pastoreio que pode acabar, de alguma forma, sendo abusivo sobre a pessoa. Sim. No sentido de que ele pode acabar querendo mandar na pessoa, muitas vezes, ou pode acabar querendo aprofundar em muitas coisas que ele mesmo pode até não saber muito bem como lidar com isso. Até por vaidade. Exatamente. Não, eu vou encaminhar para o psicólogo. O que vão pensar de mim como pastor? Exato. E a pessoa está sofrendo. Isso é desumano. A pessoa chega lá apresentando uma série de questões para você que envolvem comportamento, que envolvem visão de mundo. E aí você tem as escrituras para apontar um padrão de comportamento e uma mentalidade que ela traz para você, uma mudança de mentalidade, e você tem como conduzir essas coisas. Então a pessoa traz dramas que você tem como pegar a palavra, mostrar e apontar um caminho. Só que nesse processo você pode perceber que tem alguma coisa mais arraigada, né? No outro sentido, no outro aspecto, entendeu? Alguma questão que de fato a pessoa vai precisar de uma terapia, de um acompanhamento no outro sentido, no outro aspecto. Mas assim, em primeiro plano, eu vou procurar aplicar as escrituras, isso, né? Agora, a pessoa vem com medos excessivos,
sabe? Com distúrbios esquisitos, com umas coisas que você percebe que tem alguma coisa que está dominando ali, que não é de ordem espiritual, entendeu? Que você precisa encaminhar essa pessoa. Mas, inicialmente, eu acho assim importante que você valorize a palavra nesse sentido de crer que a palavra é poderosa para transformar a vida de uma pessoa. Sim. Esse é o meu lugar, esse é o meu chamado. Isso. Eu preciso exercer esse chamado com excelência, né? Ter fé nisso e mais ser sensível, né? Enfim, é isso. Perfeito. Isso, inclusive, é não confundir as vocações, né? Os ofícios, né? Justamente porque você não é um psicólogo, você não vai abordar o assunto nessa profundidade, nesse aspecto, nesse nível. Não vou levar para esse lugar. Tem um Exatamente. teólogo na sua casa e uma psicóloga. Vocês se virem lá, meu amigo, para cuidar do Isaac. Pô. Quando ele chorar, é pecado, é fome. Pô, mas agora falando sério, olha, pega uma pessoa que passou por um sequestro violento. Ela vai trauma, precisar. né? Transtorno chama-se de estresse pós-traumático. Tem gente que a coisa é muito pesada, cara. Cada um reage de um jeito. Entendeu? Eu já passei por um assalto pesado, com arma na cabeça. Achei que minha hora tinha chegado, já estava sentindo o pé flutuar para sair do chão. Cheguei em casa de madrugada, sem carro. Quando o dia amanheceu, eu peguei minha pasta para o quartel trabalhar. Mas tem gente que pode sair do sequestro com um trauma tão grande que vai ter que caminhar com outras pessoas. Entendeu? Um pastor acompanhando constantemente e um psicólogo para tratar do estresse pós-traumático. Uma depressão pesada, por exemplo, uma depressão Exatamente, que imobiliza a pessoa. O pastor, obviamente, ele vai lidar com a tristeza, vai lidar com isso da visão bíblica, mas às vezes não é... Isso, acaba não... pode ajudar a pessoa também a psicologia. Vamos piorar esse negócio? Tá muito café com leite esse negócio, não tá? E se tiver necessidade de um tratamento psiquiátrico, Então, aí pior ainda. Psiquiátrico. Aí não. Bom, a pessoa pode ter uma depressão profunda, como você falou, não por algum trauma, mas, sei lá, eu não sou médico, mas... Um desbalanceamento químico nela. Uma disfunção química no corpo. Quem é que vai passar a medicação para essa pessoa? É um psiquiatra. Entendeu? Aliás, um psiquiatra falou para mim certa feita que a minha especialidade, Marco, não é curar a pessoa. A pessoa vai para o ortopedista com a perna quebrada, sai de lá com a perna engessada, curada. Vai para a especialidade tal, sai com a perna resolvida. A minha área não tem cura para as pessoas. A gente atenua o sofrimento da pessoa e da família. Entendeu? Então a pessoa tem que ter essa sensibilidade. Olha, uma coisa que aprendi com mais velhos, hoje já são bem mais velhos do que eu, se estiverem vivos. Nós temos que ter um olhar de misericórdia para as pessoas. Entendeu? Se não ficar só, eis que te digo. Isso aí os amigos de Jó fizeram, mudou o que na vida de Jó? Exatamente. Agora, assim, fortalecer as pessoas é importante. E aí a gente diz que está na geração do mimimi, né? Aí tem um monte de videozinho. tudo dói. Tem um monte de videozinho na internet que você vê lá o cara mostrando as reações dele, as reações dos homens da década de 70, da década de 80, da década de 90. Eu vi esse vídeo, cara. Tem vários videozinhos assim. Cada geração o pessoal vai ficando mais frouxo. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado também de não alimentar uma fraqueza nas pessoas, né? Explorar uma capacidade da pessoa. Olha, o salmista no Salmo 42, eu preguei sobre isso recentemente, ele está falando com ele mesmo. Por que está abatido a minha alma? Espere em Deus, eu ainda louvarei. Então, quer dizer... Deu sacode nele mesmo, né? Exatamente. Você precisa estimular a pessoa, né? Fora essas circunstâncias mais graves. Chamado de Gideão, tremendo Senhor contigo, homem valente. Você precisa estimular as pessoas. Por exemplo, a minha geração foi uma geração que lidou com um rigor maior dos pais, né? Vocês foram tratados a melzinho,
Mas a minha geração lidou com um rigor maior, as gerações anteriores. Era mais casca grossa, né? Eu lembro que, assim, há mais de 20 anos atrás, eu estava lendo numa revista de da prefeitura, uma revista de órgão público aí, falando sobre educação. E aí tinha um texto muito interessante. O título, não sou eu que estou falando, era o título do texto lá. O título é assim: A Psicologia Errou. E aí no conteúdo do texto falava assim: nós perdemos uma geração. Porque naquela época estava ficando muito na moda a ideia de você não pode falar não para o seu filho. Você não pode falar não para ele. Porque vai gerar problemas nele, porque ele vai ficar traumatizado, porque ele vai ficar com isso, com aquilo. Não falava não. E aí, uma geração sem limites e problemas, assim, foi talvez uma geração, assim, muito complicada, que a gente via toda hora no noticiário na televisão, de playboyzinho, gente de alta sociedade que estava envolvido com bandidagem, com tráfico, com um monte de coisa. Né? Playboy. O cara com família boa. Exatamente porque, assim, os limites não foram dados. Então, hoje, eu acho que a gente tem um povo muito fraco. Um povo que não aguenta o rojão, sabe? Um povo que não fica firme, é muito facilmente abalado. Então, assim, eu como pastor também tenho que estar atento a isso. Sabe? Como diz lá, não lembro se é Isaías, se é 52, que fala assim, ó, levanta... Jerusalém, sacode do pó, veste roupas formosas, entendeu? Acorda aí, presta atenção. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sabe? Eu preciso ter essa sensibilidade para não alimentar uma característica fraca num povo que tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. Exato. Essa frase não é minha, mas foi conhecida aí do público. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Aí se retroalimenta. Entendeu? Geração de mimimi, cara. Eu não aguento mais isso daí. Parece gato gago. Mimimi. Gostou desse corte? A equipe aqui do Teolocast investiu do próprio bolso para comprar os equipamentos que vocês estão vendo. Microfone, o armário, o LED. Se você quiser e puder nos apoiar com mais algum valor para a gente melhorar o nosso estúdio, só mandar um Pix para o QR Code na tela. Valeu!